Meu nome é Vitória, eu tenho 18 anos e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre uma doença que eu tenho que se chama ceratocone. Eu decidi vir falar sobre isso porque a gente tá no Junho Lilás, Violeta, perdão, e é sobre a conscientização sobre essa doença, sobre o ceratocone, que é algo que não é tão comentado, tão falado, que eu gostaria muito de falar sobre, porque eu acho que eu tenho um pouco de propriedade, assim, sabe? Pouco não, acho que eu tenho bastante propriedade para falar do assunto, porque eu já passei várias e várias coisas com essa doença, passo até hoje, sobrevivo, né, com essa doença, que é algo que eu levo para todo canto, porque é a minha visão. E eu queria explicar um pouco sobre, porque eu acho que não tem tanto vídeo de pessoas relatando sobre o ceratocone, vídeos aqui no YouTube. Porque eu procurava muitos, assim, pra me espelhar, pra eu ver, assim, sabe, pessoas como eu, e eu não achava. Então eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar para outras pessoas o que é o ceratocone e pra mostrar que não é uma doença que você tá sozinho, outras pessoas passam por isso também. E que a gente realmente tem que mostrar aí pra várias pessoas sobre essa doença para ser mais falado, para outras pessoas também saberem o que se passa, se elas têm, se elas não têm. Então eu vou contar um pouquinho sobre a minha história agora. Eu, Vitória, eu sempre tive... Não vou dizer doença, porque não é isso, longe de ser disso, tá? Mas eu sempre tive imunidade muito baixa, eu sempre fui uma criança, não sempre doente, como eu falei, mas sempre um pouquinho modinha, assim, ruim. Mas eu nunca fui falta de saúde mesmo, tá? Então, desde pequena, eu tive rinite, sinusite, bronquite. Sempre tratei, graças a Deus. Até hoje eu tratei até uns tempos atrás a minha bronquite. Mas eu ainda fico muito ofegante de vez em quando, igual quando eu falo demais. Tô um pouco ofegante agora, mas bebo água, tá tudo certo. Desde pequena, sempre oftalmologistas falaram que eu tinha só... que não era doença no meu olho, que era só uma conjuntivite normal. Só que não foi uma, nem duas, nem três vezes. Foram várias vezes aí. Minha mãe que o diga, né, que me levava, é conjuntivite. Algumas vezes foram mesmo, mas nem sempre, né, gente? Então, era muita falta de desinformação, falta de informação mesmo. E eu cresci e meu olho, eu sempre coçava muito o olho, muito. E teve uma época que eu tinha de 11 para 12 anos que meu olho ele começou a ficar preto embaixo, né? Então eu tenho uma mancha no meu olho, não sei se dá pra ver. Tem uma manchinha no meu olho dá de perceber que meu olho ele não é branco ao redor como das outras pessoas, né? Ele é amarelado assim e ele nunca mudou disso, gente. Porque eu tenho, além de ceratocone, eu tenho, falam que eu tenho estrabismo, astigmatismo, miopia e uma outra, a alergia, né? Que é algo que eu tenho que tratar aí o resto da minha vida. Então, o que aconteceu? Eu fui numa oftalmologista aqui de Itajaí quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu acho que eu tinha 12. E ela falou, olha, Vitória tem ceratocone. Porém, eu não sou especialista, então vão nessa clínica aqui. A gente foi na clínica, que é em Joinville, um hospital. E, meu Deus, maravilhoso, um dos melhores hospitais de olhos que tem aqui. E a gente foi lá, eu fui num especialista, realmente de ceratocone, a gente marcou com um especialista de ceratocone, porque ela tem vários, né? Especialista de catarata, especialista da córnea, especialista disso, daquilo. Eu fui em um especialista do ceratocone. E ele tem ceratocone, então isso também é algo diferente, porque o médico sabe do que ele tá falando, porque ele tem aquilo, sabe? Eu achei isso muito legal. E ele falou, eu tinha 12 anos, ele se assustou quando ele me viu. Ele falou, olha, eu tive que ter que tratar. E aí a gente falou, olha, a Vitória tem isso, aquilo, eu sou alérgica a medicamento, a Vitória é alérgica a tal medicamento, a Vitória, né? Enfim, a gente começou a falar ali algumas coisinhas que a gente já passou. E o que os outros médicos falavam, que era apenas conjuntivite. Ele falou, não, isso é falta de informação, isso é desinformação. Então é basicamente isso e aquilo, a gente vai tratar. Eu fui em outubro nesse médico e em dezembro eu tava fazendo cirurgia. Então, eu tratei durante um tempo, eu fiz umas coisinhas no meu olho, vários remédios manipulados, foram muitos remédios manipulados que minha mãe comprava de todos os meses, quase assim. E era tipo 2 remédios, 3 remédios assim que eu tomava. Era muito remédio mesmo, gente. Era muito remédio, era muito colírio. Era base de colírio e vitamina, que eu tinha que tomar muita vitamina C. Porque não tinha basicamente vitamina nenhuma no meu corpo. Eu sempre não tive muito ferro assim, então eu tomava bastante pra ficar bem, com cirurgia, enfim, até hoje. E a gente fez a cirurgia. O nome da cirurgia que eu fiz foi crosslink, que foi pra estabilizar o meu olho. Porque na época, até hoje, né? Meu olho, ele era muito inflamado, vamos dizer assim. Era uma inflamação que eu tinha. Então, meu olho sempre um maior que o outro.
Isso sempre me afetou muito, porque é algo... Então, as pessoas é normal, né? Tá ali normal, os dois olhinhos. O meu não. O direito tá maior que o esquerdo maior que o direito. Assim, eles intercalam entre si, é uma loucura. E a gente fez cirurgia pra estabilizar mesmo. E na época que fiz cirurgia foi em 2019, ali na virada, quando aconteceu... 2019 pra 2020, quando aconteceu a época do coronavírus, enfim, da Covid. E eu fiz a cirurgia. Deu tudo certo, a gente voltou de novo, tava tudo bem. Só que na outra vez que a gente voltou já não tava tudo bem. Eu já tava no Covid nessa época. Eu lembro que eu tava de máscara e tudo. E não tinha estabilizado, né? Então, enfim, continuei tratamento, continuei com inúmeros remédios durante a pandemia, depois da pandemia também. Porém, depois da pandemia, em 2021, a gente ainda tava nessa... Voltando da pandemia, voltando ao mundo normal, como sempre. Eu tinha 14 anos na época e foi quando meu olho piorou muito. Foi da pandemia, dos meus 13 aos meus 14 anos. Ele deu uma piorada assim... Meu Deus do céu, foi um absurdo, foi bizarro, bizarro. E a gente foi no doutor de novo, ele falou: a gente vai ter que fazer outra cirurgia agora no outro olho, crosslink no outro olho. Porque o meu direito sempre foi melhor que o meu esquerdo. Porém, nesse meio termo da pandemia, o meu esquerdo ficou pior. No meu direito ficou pior que o esquerdo. Então, aconteceu a troca, né? Um estava estabilizado, o meio termo, a gente ainda tratava, só que o outro não. Então a gente foi fazer o crosslink pra ver se ajudava, porque era o único olho que eu enxergava direito, né? Era o olho que me salvava. Hoje em dia já nem tem mais isso, tá? Só um spoiler aí. Então a gente fez o crosslink no meu olho, tinha 14 anos. Deu tudo certo na cirurgia. Eu senti a princípio um pouquinho no começo da cirurgia, porque, como eu disse, eu tenho uma alergia extremamente forte no meu olho. É algo assim, é bizarro, assim, sabe, gente? Eu tenho muita alergia mesmo, então acaba que eu sinto muito. Então tudo que eu passo no meu olho, eu acabo sentindo. Então se eu passo maquiagem, eu não posso nem encostar no meu olho, porque eu vou sentir a maquiagem, sabe? Então meu olho é muito sensível, tipo, o olho de todo mundo já é sensível. O meu acho que é 10 vezes mais sensível, assim, sabe? Sempre foi assim. Então eu senti um pouco desse... Eu tava anestesiada, mas quando ele colocou o ferrinho, eu senti o ferrinho, eu senti ele passando o negocinho no meu olho. Eu falei: cara, eu tô sentindo, assim, sabe? Eu dei um berro, assim, na sala de cirurgia. Ele foi lá, ele foi super carinhoso comigo, foi muito querido, ele, a enfermeira. Passaram mais anestesia, a gente esperou pra poder começar a cirurgia mesmo. Aí a gente começou, foi assim, outro nível, assim, sabe? Enfim, na época eu não fiquei na minha casa. Na primeira cirurgia eu fiquei na minha casa, fiquei parecendo o Drácula, né? Porque eu não podia ver nada. Era pequena também, e enfim, muita luz. Eu sou muito sensível à luz até hoje. Eu detesto luz, gente. Detesto muita luz assim na minha cara, porque me deixa muito ruim, sabe? Muita luz. Então eu gosto de uma coisa mais apagada, tipo o Drácula mesmo. E eu fiquei na casa dos meus tios, porque aqui em casa tava reformando, eu não podia ver pó, não podia ver poeira nem nada. Fiquei na casa da minha tia Paulinha e minha tia Adriana, que me acolheram, meu Deus, foram muito fofos comigo. Fiquei, acho que um mês e meio, um mês lá, e foi, meu Deus, um mês maravilhoso, assim. Foi o mês que eu fiquei na casa deles, inclusive, obrigada tio, vocês foram anjos na minha vida. Fiquei lá com meu primo Davi. Foi quando eu comecei a gostar muito de Sandy Júnior. Hoje sou apaixonada pelas músicas, sei tudo, assisti Sandy Júnior tudinho, gente, graças a esses meses aí que eu fiquei lá. E depois disso eu voltei, óbvio, eu tirei como é que fala? A lente, né, que a gente fica com uma lente. E até então tava estabilizado. Porém, eu comecei em outros oftalmologistas também aqui na minha cidade, porque era muito difícil a gente ter que fazer esse trajeto sempre. Então, depois, assim, eu fiz o óculos depois disso. Meu óculos tinha 2,75, eu acho, em um, e 1,50 e pouco em outro. Era basicamente isso, já era forte. Foi o meu primeiro óculos forte, assim, que eu usei, que, tipo, fez diferença quando eu tava usando. Eu amava aquele óculos, a gente amava. Vou ver se eu consigo deixar uma foto minha com esse óculos, com os dois óculos que eu tive. Eu amava, amava, amava muito. Porém, eu comecei a coçar muito o olho, isso foi em 2022 já. E começou a progredir muito, muito, muito. E aí, em 2023, a gente foi no médico de novo. E aí, eu já tava com 3 e pouquinho em um e 4 e pouquinho em outro, sabe? E, meu Deus, piorou muito, assim. Porque o ceratocone é esse que eu vou tentar deixar aqui também. O ceratocone, ele vai piorando. Quanto mais você coça, mais vai piorando. E, meu Deus do céu, piorou muito. E eu fiquei com aquele óculos
E foi horrível, assim, gente. Foi o auge, assim, do meu ceratocone. E hoje eu ainda tenho, né, que estar em tratamento, porque hoje eu uso um óculos, mas ele não é 100%, não consigo ver 100%. Hoje eu tô na faculdade, acabei a escola, mas na época da escola foi muito difícil pra mim. Em educação física já aconteceu várias coisas, inúmeras coisas, assim. Eu não consegui enxergar nem a bola de basquete, pra vocês terem noção. Acho que nem se fosse a bola do Kiko, eu iria conseguir ver se estivesse no ar, assim, sabe? Era uma coisa muito difícil pra mim. Então, assistir jogo de futebol, eu nem tento assistir jogo de futebol, principalmente quando eu tô na arquibancada, porque eu não vou ver nem a bola, só vou ver os meninos correndo, sabe? Jogo de vôlei, é muito difícil, gente, muito difícil, assim, é uma coisa diferente, assim, sabe, pra mim. Então, quadro da escola já não enxergava, sempre foi foto e passava, então, caderno de amigo, e sempre foi isso, sempre foi isso. E eu, inclusive, odiava quando era prova, que a gente tinha que, o professor passando no quadro, tinha que ficar na frente, ou então eu falava, olha, dita pra mim, porque eu não vou conseguir. Então, é isso, eu sofro, não até hoje, porque hoje em dia eu tô na faculdade, os professores mandam slides, e a gente vai ouvindo, vai falando, escrevendo, tá tudo certo. Mas quando era pra apresentar trabalho em escola, também eu sofria bastante, pra ver o que tava no slide. Então, assim, eu tinha que me virar nos 30, sempre. Foi algo que eu sofri, assim, bastante. E, enfim, eu fui aprendendo a conviver com isso, as pessoas ao meu redor também foram aprendendo a conviver com isso, porque é uma doença que vai progredindo, como eu disse, né? O ceratocone, gente, ele é a partir da nossa córnea, né? A nossa córnea tá na frente da nossa íris, enfim, aqui, transparentezinha. E cada vez que você coça, ela vai formando um formatinho diferente, ela vai ficando curvilínea. E cada vez que ela vai ficando curvilínea, você vai enxergando embaçado, vamos dizer assim. E sabe aqueles pontinhos de luz? Vai formando muito no teu olho. Tipo, eu olho pra luz, eu não vejo a luz em si. Eu vejo umas 3 luzes com vários risquinhos. É literalmente isso. Então, eu vou tentar deixar aqui o que é o ceratocone, as causas dele, tá? A minha tia também tem ceratocone, então possivelmente também não foi só de eu coçar o olho, também foi algo de genética meu. Então, assim, gente, eu tô em tratamento ainda. Eu tenho vários tipos de tratamento de ceratocone, não só remédios e colírios, tá? Ele tem a cirurgia, o Crosslink, como eu disse, que eu acho que é o mais básico, assim, porque ele estabiliza o ceratocone, óbvio, se você não coçar. Como eu tenho essa coisa, essa bendita alergia que eu tenho, acabou que eu cocei muito, eu era muito nova, então não adiantou absolutamente nada pra mim. Mas tem o transplante de córnea, tem o anel. O anel também não posso colocar porque eu tenho alergia, então é até um perigo colocar o anel. Transplante de córnea aí demora 1 ano pra você conseguir voltar ao normal, porque são 12 pontos, então você tira 1 ponto a cada mês. Conheço gente que fez anel, conheço gente que fez transplante também de córnea. Tenho a lente escleral, que é o que eu vou tentar fazer, porém a gente não sabe se vai dar muito certo, porque eu tenho essa alergia, então acaba piorando. Eu tenho que tratar minha alergia antes de tentar tratar tudo, então muita coisa eu não consigo fazer. Por exemplo, a carteira de motorista, que eu não fiz até hoje. Eu tenho 18, né? Vou fazer 19 agora. Mas enfim, nesse 1 ano, eu falei, cara, eu não vou fazer carteira de motorista porque eu tenho ceratocone e eu não quero matar ninguém na rua, né? Vamos ter senso, então vamos tratar isso primeiro, depois eu faço. Não é algo que eu, meu Deus do céu, preciso muito. Então eu deixei aí de canto, foi algo que eu abdiquei da minha vida, vamos dizer assim. E, gente, é basicamente isso, sabe, o ceratocone. Assim, falando de forma geral, o que aconteceu geral, assim, bem rápido na minha vida, foi isso do ceratocone. E eu acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma doença que não é tão comentada. Assim, pelo menos eu, antes de eu saber o que era ceratocone, eu nunca soube o que era, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar. Foi tudo muito novo pra mim. Eu só sabia o que era catarata, o que era miopia, essas coisas assim, porque muita gente tem. Mas ceratocone, muita gente também tem e não sabe. Que é algo que vai prejudicando muito e qualquer um pode ter por conta de coçar muito o olho. Então, sempre quando eu conheço uma pessoa que eu vejo coçando, eu falo, cara, não coça, porque senão você vai ficar igual eu, pra pior, sabe? É algo muito sério mesmo. E é algo assim, se você tá nesse vídeo, provavelmente, né, quer saber sobre o ceratocone, cara, procura um médico, um especialista, de verdade. Igual eu fui, a primeira oftalmologista que eu fui, ela falou, procura um especialista. E eu fui, procurei um especialista, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu soube. Porque eu não sabia antes o que era. Então, procurar um especialista, procurar saber o que é o ceratocone, procurar se informar, porque é algo muito sério. A visão, gente, com a visão a gente não se brinca, de verdade, assim. É algo que faz totalmente diferença na nossa vida, é a nossa visão. Então, procurar um especialista, saber o que é, o que não é, forma de tratamento, se tem que fazer uma cirurgia, se não tem que fazer uma cirurgia, sabe? Então, realmente procurar saber sobre, procurar se informar.
que a informação, assim, te leva a muitos lugares. E um deles é sobre isso, sobre a nossa saúde, que eu acho muito, 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 muito importante a gente saber sobre isso. Então, é isso. Eu espero muito que você, se você tá assistindo esse vídeo, quer saber sobre o ceratocone, espero que dê tudo certo pra você, pra nós, aí nessa luta contra essa doença, que tem que ser um pouquinho mais falada, assim. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar outra vez trazer sobre como foi outras experiências com o ceratocone, porque eu tenho muita coisa pra falar, gente. Tem muita coisa, muita coisa. Tentei ser o mais breve possível, mas é isso, tá? Então, procurem um especialista, procurem ajuda, porque com a nossa visão não se brinca.